Opa, então meu nome é Peterson Henrique Pada, vou estar apresentando aqui a API que eu desenvolvi aqui na matéria de tópicos especiais aqui. Então, no caso aqui eu coloquei que seria uma API para eleições simples, tá? Então vamos começar aqui pelo vídeo. Então aqui eu estou na main já, que é a mesma que está no nosso GitHub ali. Então vamos passar aqui pelos pontos aqui, eu vou estar marcando, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui seria configurar corretamente o ambiente de desenvolvimento e criar API utilizando Nest.js com rotas e controladores que seguem a arquitetura modular. Então, aqui a gente usou o padrão aqui, eu usei aqui o Nest CLI para estar gerando aqui os módulos, os controllers e tudo, né? Mais simples de fazer, mais prático, evita alguns erros aqui. Então, eu vou estar apresentando aqui rapidinho a aplicação, vou estar esse lado aqui. Vamos lá, então, nós temos aqui ó, o modo de autenticação. Nós temos um módulo comum que tem aqui o nome ID, que eu uso aqui para gerar os tokens aqui nos votos aqui. Seria para dar uma segurança a mais na API aqui. Nós temos aqui o módulo do Prisma, né? Que faz aqui a conexão com o banco de dados. Aqui nós temos o módulo de eleição, onde eu faço aqui, onde eu crio uma eleição, gero resultado, gero os tokens, fazendo a votação aqui. Temos o módulo de chapa, que seria o Electoral Slate aqui, onde eu cadastro que as chapas que participam dessa eleição e eu tenho o módulo de votos aqui, onde literalmente eu faço o voto da aplicação. Então, são basicamente três aqui, módulos aqui, se tirar o Alt aqui. Então é bem pequena aqui a nossa API. Então o Swagger está assim. Não consigo colocar ainda no Swagger aqui ainda, mas já ajusto aqui. Beleza, então o módulo de autenticação, de eleição, que é a nossa chapa e o voto daí. Então, já podemos estar marcando isso daqui. Colocar um X aqui. Esse aqui ele está grifado no mudo, então está pulando aqui. Mas a lógica do negócio foi isolada em repositório separado para ser reutilizada em outros projetos. Que imagina que a gente colocou, né? No caso, a gente colocou aqui todas as validações que fazem consulta com o banco, validação se o voto foi utilizado ou não. Coloquei aqui nos services aqui, né? Então tem aqui validate votos, né? Seria uma função que eu tenho de exemplo aqui, onde eu verifico se esse voto já foi usado. Primeiro pego o hash que eu tenho no voto, faço a desencriptação dele e verifico se ele é único. Se já foi usado, se for usado ele consegue estar se não for usado ele consegue fazer o voto, caso contrário não. Então aqui eu vou estar marcando como sim, esse aqui mesmo, estou tendo grifado. É que utilizou providers e configurou adequadamente a injeção de dependências do Nest, garantindo uma arquitetura modular e estável. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, explicando aqui sobre o Source lá no nosso main, que eu coisa passada aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso Bootstrap aqui da aplicação, que starta a aplicação, tem a parte da implementação do Swagger aqui, tem o módulo Swagger, tem a escrever arquivo aqui, né? Tem o Global Pipes e os filters aqui, que é a porta que está usando aqui para rodar a aplicação. Bom, sobre aqui tá podendo modular a aplicação, a gente tem os módulos aqui, né? Por exemplo, se eu pegar aqui uma eleição que eu tenho os módulos, né? Que eu estar chamando aqui padrão do Next aqui, né? Que é o controller, service, e como módulos aqui, padrãozinho. Se eu for estar utilizando aqui, vou pegar Alt, que tem mais módulos aqui. A gente consegue usar aqui o Alt Service, a gente consegue estar conectando um módulo com algum serviço ou com algum outro módulo também, tá? Então imagine que aqui eu esteja marcando correto aqui, demonstrar a habilidade em criar e manipular rotas FTP, manipulando parâmetros de rota, carry, lidando corretamente com as requisições e respostas. Nesse ponto que eu fiquei com um pouco de dúvida do que seria essa solicitação aqui, mas eu imagino que seja aqui frente que as chamadas que tem, né? Então vamos estar explicando aqui os modos da aplicação mesmo, né? Já que o Alt basicamente copiou do professor ali. Só terei aqui o login, né? Que eu estou utilizando o login no e-mail. Então aqui no controller a gente tem aqui as nossas rotas aqui, né? Aqui nós temos um post para criar uma eleição, né? Onde eu tenho aqui as roles, né? Que são as validações. Que no caso que somente que é administrativo consegue estar criando uma eleição, né?
tem umas rotas públicas aqui, né? Pode estar todo mundo. Tem outra rota que é pública também. Então a gente colocou aqui, ó, Jet Start Election. A pessoa está procurando aqui, eu quero pesquisar as eleições que tem, sei lá, no período de 1 de 1 de 2025 a 31 de 12 de 2025. Eu consigo estar trazendo isso aqui, porque ele vai estar buscando aqui pela data da eleição, certo? Então, aqui eu acredito que esteja marcando corretamente. Então, aplicar boas práticas de tratamento de erro, utilizando filtros globais e personalizando mensagens de erro para garantir respostas claras e consistentes. Aqui, então, a gente esteja comentando aqui sobre os midries, sobre as validações de erro e tudo mais. Vamos lá, vamos passar aqui o Volt aqui, que é o mais simplesinho de todos. Então aqui eu tenho um midry aqui, né? Onde para a pessoa poder estar realizando um voto, ela tem que estar informando no body da requisição lá o hash. Caso contrário, ela vai cair nessa mensagem aqui, ó. Então se eu for estar abrindo um make que tem aqui a importação aqui do... desculpa, não é aqui. É no app módulos aqui do nosso midry, né? Aqui coloquei só um monte aqui para estar brincando um pouco, né? Para estar entendendo como é que funciona. Então no voto, no controller, aqui a gente faz a chamada aqui do nosso volt, cara. Então toda vez que a gente faz uma chamada para essa rota do volt, ele vai verificar primeiro essa nossa rota no service. Deixei sem querer de novo. Módulo, desculpe. Cliquei sem querer. Nessa rota. Então toda chamada que eu fizer para essa rota, eu vou estar aplicando esse Watch Midway aqui. A pessoa vai estar informando o hash. Também aqui eu fiz outras validações aqui para estar praticando aqui um pouco, né? Então vamos comentar aqui sobre as principais entidades que a gente tem aqui. Aqui a gente tem o token, né? Se a hash for utilizado ou não. Quando eu faço um voto, vamos só voltar aqui no voto certo, eu faço a verificação, né? Então aqui eu verifico se o voto é elevado, eu faço o ID da eleição, faço o token que a pessoa gerou, né? Aqui tem um console.log que você pode estar testando, né? Então ele pega a hash descriptada, a gente faz a conversão aqui e a gente faz a comparação aqui. Se eu não tiver um token DV, eu mando essa mensagem de erro aqui, que o token já foi usado ou ele é inválido. A pessoa colocou o token errado, o token já foi utilizado. Então, a gente tem essa mensagem de validação, a gente tem aqui alguns outros tutorials aqui, né, se a chave não foi encontrada e assim por diante. Vamos supor que a pessoa for estar criando aqui um voto, né, tem que estar informando aqui o número do voto da pessoa, né. Então tem a chapa com ID 1 e eu tenho o número de voto, sei lá, com 67, por exemplo. Então a pessoa vota nesse número 67, porque ela não tem acesso ao ID. Então ela vota no 67 e ele fica aqui. Caso não tenha, vai estar colocando aqui que a chapa não foi encontrada e ele consegue não estar realizando o voto daí. Caso não tenha algum erro que não foi tratado, vai cair aqui nesse internal server erro aqui, nesse exception aqui. A gente tem bastante desses exceptions aqui no sistema, principalmente aqui na parte de Electro. Dá uma olhadinha aqui. Que se for para criar, se não foi encontrado, os padrãozinhos aqui do Nest aqui. Tem um bad request aqui. Então ele tem alguns pontos aqui. Caso a pessoa não passe um ID, vai dar um bad request aqui. Então, mesmo que aqui esteja validandinho, aplicar tratamento de pipes de validação do Nest, verificando entradas válidas e segurando a integridade dos dados transmitidos. Tá, aqui que eu fiz aqui para fazer a validação. A gente tem o DTO aqui, né? Vou pegar aqui a questão da chave. Então tem o create aqui, né? Para ver que o seu número se é um número, se não é vazio, se é opcional e string. Explicando aqui sobre a nossa criação da chapa aqui. A gente tem aqui a número da chapa aqui, né? Se não é do vazio, então como está fazendo criando uma chapa, eu tenho que estar fazendo um número, né? Senão não tem como a pessoa estar fazendo voto depois, né? Então verifique se o valor que foi passado aqui é o número, né? Tem aqui a opcional, aqui seria o candidato 2. Aqui eu coloquei o candidato 2 caso a pessoa tenha algum vice, não é obrigatório ter vice. Então vamos supor que eu tenho uma chapa lá que eu tenho, sei lá, João e Maria e na outra chapa, sei lá, Zezinho. Pode estar criando também, uma chapa com um candidato só. O segundo candidato, o vice, seria opcional daí. Então a gente tem essas validações aqui, além do DTO, a gente tem essa validação. E a gente tem aqui alguns retornos também aqui na criação
nosso usuário. Então, quando eu faço a criação, eu retorno aqui só o que eu preciso retornar, sem retornar aqui o password. Então, seria a opção que tem de validação aqui. Então, eu retorno apenas o ID e o nome do login. Então, aqui sobre o login aqui, que eu fiz de validação aqui, cada login do usuário ele é único. Caso eu tenha um login já utilizado, eu consigo estar fazendo a criação, né? Que seria essa validação aqui. Eu verifico, né? Ele procura aqui se eu tenho o Prisma aqui um usuário. Lembrando que cada usuário ele é único aqui na nosso banco. Vou clicar esse erro aqui do meu VS Code aqui. Então, então aqui, cada usuário aqui ele tem um login que ele é único também. Então a gente tem aqui alguns pontos aqui que eles também são únicos. Por exemplo, o token é único, o hash token também é único também. Então, acredito que eu tenha preenchido essas validações aqui, os pipes aqui. Daí que é implementar persistência de dados com bancos de dados relacional utilizando Prisma ou Type. Eu utilizei o Prisma, por que eu utilizei o Prisma? Primeiro que eu nunca mexi com ele, então qualquer coisa que fizer com ele que é novo. Sinceramente eu achei ele muito melhor do que o TypeORM, porque o TypeORM ele é meio engessado, então o Prisma a gente consegue estar fazendo mais próximo do Laravel, por causa das migrations aqui, né? Não usei aquele Prisma Studio, preferi bem aqui no nosso no banco aqui mesmo, né? Então aqui eu tô rodando um Docker ele aqui, né? Então até que eu tenho um erro aqui que eu tô passando aqui o URL aqui, bem, bem direto ao ponto aqui. Então tem o nosso banco aqui, que é as simples escolhas aqui, nós temos aqui as nossas tabelas aqui. Então vamos estar pegando aqui user, select, guard, user. Não tem nada aqui, porque eu resetei aqui a nossa... Deu reset lá pra limpar tudo aqui para testar. Então vamos pegar o Postman aqui e vamos criar um usuário novo aqui. Então espera carregar aqui, tá meio lentinho. Vamos só pegar nosso Swagger aqui e vamos ver o que tem que passar aqui no usuário. Então tem que estar criando um usuário aqui, pegar esse aqui mesmo. Vamos só dar aqui no Create aqui, só tem sem autorização. Vamos estar criando aqui o usuário que está no nosso Swagger lá mesmo. Então vou dar um send aqui, ele vai estar criando. Se eu for voltar aqui e dar um select aqui, a gente já tem a validação. Isso aqui funciona para todos nós também, né? Tipo os tokens, os users e os bots aqui. O token é o único que tem que fazer uma chamada especial ali só para gerar os tokens aqui. Coloquei separado só para ver o que ia acontecer. Só para ter certeza que ia dar certo. Então a gente tem assim a persistência de dados aqui utilizando aqui o Prisma. Modelar corretamente os dados da aplicação, definindo entidades, suas relações e campos necessários, refletidos em um diagrama de entidade. Relacionamento RB. Então aqui como que eu fiz a nossa API aqui? Então, primeiramente a gente tem aqui a tabela dos usuários aqui, tem um ID, padrão automaticamente, tem um login que ele é único, tem um nome que é uma string, password que é string, e a role que ele é um enum, né? Então a gente tem aqui o usuário que ele é user e o usuário que ele é admin, tá? Então vamos passar aqui a eleição, né? Então tem o ID aqui, a data do voto, né? Que é o vote date, o max vote, aqui tem o mapeamento, né? Vamos ficar esse vote date aqui na nossa tabela. Então você vai aqui o desk elections. Se eu digitar certinho também, ajuda. Então a gente tem que ir, eu boto aqui. Aqui a gente tem uma questão aqui, ó. Aqui eu posso ter uma integração. Integração não. Mas me fugiu o nome aqui, mas é a relacionamento, né? E eles são com as chapas aqui. Então as chapas elas fazem os seguintes votos aqui. Cada chapa ela tem uma eleição. Eu posso ter uma, uma chapa e uma eleição. No caso, cada eleição tem a chapa sua. Então a gente faz o relacionamento aqui de um para um, aqui, só para estar vendo aqui. Cada eleição tem os seus votos aqui. Os votos eles são da seguinte maneira: tem o hash, que seria o token, tem o
Você entendi que seria o envio da chapa e número de voto, que seria o número que a pessoa vai estar digitando para simular com o seu celular, né? É que eu fiz a API pensando num aplicativo lá que acabei desistindo do aplicativo, então ficou essa questão. Tem uma API, essa Model Bot para votos aqui. É bem simplesinho de entender aqui, né? Mas é bem simples no final das contas aqui, né? Então tem relação aqui, reflito os dados certinho. Aqui eu configurar e conectar a API ao banco de dados relacional. Postgres aqui, que eu já coloquei, né? Coloquei no nosso Wave lá e já faz a conexão pelo nosso Prisma Service aqui. Que eu deixei aqui sem querer. Mas ele tem criadinho aqui. Pessoal, database, Prisma Service. A gente faz a conexão por aqui e passando os valores lá do nosso Wave aqui. Então eu tenho um Wave exemplo aqui, né? Coloquei aqui como sempre, tem que colocar a chave para girar, né? Aqui eu coloquei uma chave simples, só PET aqui, só para mostrar na produção aqui mesmo. Então a gente tem essa validação aqui realizada também. Então já tem isso aqui. Opa, delitei sem querer aqui. O CRUD a gente tem aqui, né? Operações de CRUD, create, delete, update. Pelo menos uma entidade, a gente tem, todas as entidades a gente tem aqui, tirando o usuário. O usuário tem também, se não me engano. Então, tem sim. Não, tem só o criar e o login. Esse cara errou, vai ficar sem aqui agora. Mas não é uma coisa muito complicada de estar editando. Vamos lá, então vamos estar mostrando aqui, fazer aqui a eleição aqui, só para mostrar lá no nosso banco. Então, aqui, como eu já tenho esse login sem, eu vou pegar esse aqui mesmo, só para facilitar aqui a vida, né? Então, eu tenho que fazer um login aqui nessa rota aqui agora, enviar aqui o token de estar fazendo requisição aqui de post lá nas nossas rotas. Então, ele gerou esse token JWT para nós aqui, que eu vou estar copiando e vou abrir aqui o JWT decode. Então, ele vai gerar para nós aqui, assim que ele carregar aqui, a nossa usuário aqui, né? Então, bem simplesinho, né? Vamos lá. Então, vou fazer aqui uma chamada na edição sem passar o post, que eu tenho até um token antigo aqui. Agora eu vou deixar em branco e vou dar um save. Ele vai dar aqui uma autorizada, né? Então, pegar authorization, vou passar o beer token e vou estar enviando aqui. Então, a gente tem o acesso negado, porque provavelmente eu digitei errado aqui. Tá, acesso negado, PF election. Espera aí, se eu tô na rota certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Election post. Election. Pera, por que não estão conseguindo fazer o login? Faz o login. Copiar aqui inteiro. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Passo o ver token. Acesso negado. Mas por que eu tô dando acesso negado aqui? Deveria estar validando. Não tá com o usuário? Não tá vendo lá? Select Rifle User. Ah, ele tá como user, né? Ele já não funciona por causa que a nossa Election Controller aqui, ele tá passando como, como admin, né? Então tem que criar um outro usuário aqui. Não prestei atenção aqui, desculpa. Então vamos pegar aqui. Vamos passar aqui, vai ser a Maria agora. Então. Já que não tem, vai ser a Maria. Então novamente aqui eu vim no Create aqui, bem rapidinho aqui para aquele tempo, né? Vai passar aqui Mário da Silva, esse login aqui vai ser a Maria. E aqui eu vou passar com admin. Então, vou estar criando aqui a Maria, né? Criou o nome errado, bem. A role eu não preciso passar. O name eu não preciso passar. Só o password e a autenticação. Então, vamos dar um login. Vamos estar enviando. Vamos estar pegando aqui o WJT aqui.
Vamos ver no site. Nossa, não fiz. Ah, então não prestei atenção aqui também. Ah, então já veio com o admin. Então isso aqui ela vai funcionar porque eu tô com o usuário certo. Então novamente aqui vamos lá, né? Next post na nossa eleição. Vamos passar o token de um usuário que seja administrativo. O body, vamos pegar um body que a gente tem lá no nosso Swagger aqui. Só para ficar mais prático. Vamos get um post, criar uma nova eleição. Vou copiar esse aqui. Vamos passar. Vou tirar esse aqui, deixar só a data de 12/25. O máximo de votos vou com 150. O que vem esse máximo de votos aqui? Porque vamos supor que, como a ideia é para pegar uma aplicação para entidades pequenas, vamos supor que eu tenho 50 votos. Então, se tiver 51, já tem alguma coisa errada. Então, já tem um parâmetro de validação aqui. Então, vou estar criando. A gente vai ter aqui a nossa eleição criada, né? Se eu for aqui no banco, não select. Select. Eu estou escrevendo tudo errado. Então, a gente já tem aqui a nossa votação. Aqui, se eu quiser tá verificando. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma rota que ela é pública, vai listar todas as UPIs, né? Então, eu nem preciso estar passando o token aqui quando for dar um get nessa rota. Então, posso estar removendo, posso não, ele vai estar retornando aqui. Opa, listar todas as eleições. Get public. Eu não listou aqui. Aqui está com administrativo, aqui está com guarda. Ah, eu tô passando o guarda aqui em tudo. Ela tá como pública, mas ela não é totalmente pública, né? Por causa que não tem o token que tá ajustando aqui. Mas ela retornou aqui, né? Tá, deixa eu vou terminar a explicação que depois eu volto aqui nessas questões de nota pública. Então, se eu for dar um update que só pode funcionar para quem é administrativo, né? Que é no caso nós. Então, aqui eu vou pegar aqui e dar um patch, se não me engano, que é esse valor aqui. E vamos passar aqui o máximo root para 150. Vamos ver se funciona. Então, foi 150. Se eu dar um. Atualizou para 150. Por estar deletando, ele vai estar deletando também. Então a gente tem essa questão na nossa eleição aqui, os demais eles também estão funcionando, tá? Então, usar testes automatizados aqui. Eu não fiz a implantação de testes automatizados, até comecei a fazer aqui, mas achei muito esquisito como funciona o Nest. Não curto esse negócio de bot. Sinceramente, que eu acho que vou ver que no Laravel tem a questão de teste aqui automatizado, eu acho muito melhor do que eu. Então vou deixar em colocar um. Deixa em branco aqui mesmo. Daí eu comento depois na hora que mandar o vídeo lá, porque eu não fiz. Então, esse que eu não fiz aqui, eu até gerei alguns testes aqui, mas eu achei eles muito ruins de fazer aqui. Tem aqui a missão que eu tenho os testes aqui. Que a gente vai gerar aqui os mocks, né? Mas é muito estranho isso aqui. Não consegui me sentir bem fazendo isso aqui. Mas ele roda aqui. Deixa eu ver se ele roda aqui, só pra eu aproveitar aqui. Acho que é VPN. No teste. Nem lembro como que é. Ele não mudou aqui, ele deu que um falhou e 15 passou aqui. Ele deu erro no. Ah, ele deu erro lá no nosso AppStax aqui, ó. Até que se eu deletar aqui, acho que já funciona, já esse teste. Como é que funciona? Não, eu tô no. Deletei o teste errado, não é esse aqui. É esse aqui, que é o teste. Tentei fazer aquele super teste lá, eu pensei que ia ser um pouco mais prático de fazer, não curti também. Até comecei a fazer com Cypress, mas o professor não pediu com Cypress lá, então acabei desistindo de fazer os testes automatizados.
Por que eu acabei desistindo? Porque eu tive dificuldade na questão dos nossos, principalmente que na parte da eleição. A gente tem aqui uma chamada no construtor que, desculpe, não é numa eleição aqui, mentira, é na eleição sim, destinando o ID Service, que tava dando muito problema, toda hora quebrava. Aí eu recomendava fazer uma utilização de um outro, um seguro, que eu não entendi muito bem o que é, e acabei desistindo e fazendo dessa sem teste mesmo aqui. Por isso que eu queria testar por Cypress, que o Cypress eu testo por fora, né? Então eu tenho que rodar a aplicação e rodar o Cypress para ele fazer as chamadas lá. Mas como não foi pedido fazer dessa maneira, eu acabei deixando de fora. Então a aplicação infelizmente acabou ficando sem testes aqui também. Gerar documentação, deployment e produção. Tá, aqui eu coloquei o Swagger, né, que eu estava mostrando aqui no vídeo. Eles estão utilizando para testar aqui mais rapidinho. Realizar deploy aplicação por plataforma de hospedagem. Eu não fiz nada disso aqui. Eu até tentei fazer que tem um teste com o notebook tem que multipass aqui, mas não rodou bem, porque o notebook está muito bichado. Aí eu garantir que o Aperture funcione completamente livre de produção, incluindo a proteção Swagger e Bug. Essa aqui a gente já tem, já. Eu acabei fazendo. Realizar a configuração correta de variáveis do config nest que a gente tem os waves aqui também. E implementar corretamente o versionamento. Então essa aqui, como é a P1, né, então não tem uma versão 2 aqui. Então, vou deixar em branco isso aqui. A autenticação, a gente utilizou, né, aqui. Usamos aqui o nosso WJT, que eu mostrei aqui. Até está funcionando a validação lá do usuário, coloquei errado, ó. Para controle baseado em roles aqui a gente tem também, né? Tem coisa errada aqui. Configurar e utilizar middles para manipular requisições antes que elas cheguem aos controles. A gente tem esse aqui também, né? Caso do Volt, caso o cara não preencha o hash for chamar, ele vai cair naquela validação. Vamos fazer a criação de uma chapa rapidinho aqui, só para mostrar essa parte aqui. Então vamos dar um Alt aqui, a conexão já tem. Vamos criar um. Eita, vamos clicar aqui. Vamos copiar aqui e vamos lá na nossa post. Vamos chamar aqui a nossa mais forte, não esqueci ele aqui. Vou pegar a rota aqui, que é o nosso post. Post está aqui. Vamos estar copiando, vamos passar no Postman. Vou tirar o. Então a gente já tem aqui a criação do nosso voto. Se a pessoa for estar realizando o voto, eu tenho que realizar aqui como usuário, eu não consigo estar realizando como administrativo, né? Não faz sentido, né? O próprio administrativo votar, né? Já acabou o voto de cabresto há muito tempo já. Então a gente tem aqui essa variação. Vamos lá. Então o controle aqui, desculpa. Que é usar para. Acho que vou pegar aqui usar de criou primeiro lá. Que eu devo ter criado aqui. Deve estar aqui em algum lugar o login dele aqui. Você mesmo que a gente vai estar testando. Então vamos fazer o login. Vai gerar aqui o nosso token. Vamos estar copiando o token dele. E vamos dar um post na nota voto. Então veja que eu vou estar passando aqui o token aqui, né? Isso aí. Sem o bora. A gente acabou pegando a rota errada aqui. Porque é barra volt. Barra volt. Peraí, o que aconteceu? Aqui que o hot não funcionou. Send hash. Ué, por que não tá pegando a propriedade hash? Vou dar uma olhadinha aqui. Vou fazer uma pausa aqui. Tá, então voltando aqui, o erro aqui é só a validação que estava errado aqui. Mas foi assim que resolve. Então veja que aqui eu botei e não passei aqui o hash. Bom, vamos estar buscando esse hash aqui no nosso sistema. Vamos lá. Então, como que ele funciona o hash? Vou passar um hash aqui aleatório. Já aqui.
Deixa eu só lembrar uma eleição que a gente tem aqui. Vamos gerar aqui. Tem aqui o número 10. Então, beleza, vamos pegar essa daqui e vamos passar o número 10. Eu não tenho esse hash aqui no nosso código, tá? E o hash nem é tão grande assim, né? É só 8 caracteres. Então, vamos passar esse hash que não existe. Vamos agora com 10 aqui. Ó, hash inválido já utilizado. Por que, que ele está dando essa mensagem aqui? Quando eu for gerar uma edição, eu tenho que estar gerando aqui como usuário administrativo, eu tenho que gerar aqui os tokens. Que no caso a aplicação seria para a pessoa fazer a leitura do QR Code e abaixar esses dados no aplicativo, né? Enfim, ela ficou dessa maneira aqui. Então vamos gerar rapidinho aqui esses tokens. Deixa eu só pegar a rota aqui. Que ela tá em Card Tokens ela são dois. Então você tem uma só, né? Rota errada. Vamos pegar aqui um usuário que é admin de novo. Márcia Porta não quero. Nós não estamos usando para votar aqui. Eu tiro essa Maria aqui. Vamos pegar aqui o token, ela que é uma expressão grande. E vamos passar lá no nosso criar token aqui. Vamos lá, vamos ver se essa rota aqui mesmo vai para ser. Action Pep aqui que tornou muito mais fácil de fazer. Eleição, criar token, create tokens, tá, edit tokens. E o ID. Então vou copiar aqui inteiro. Vamos estar copiando essa rota aqui, passar a eleição comum, né? Que nós estamos mexendo. E aqui a gente criou 150, porque o máximo de votos que a gente tem aqui na eleição são 150. Então, ó, o que que acontece? Se eu der aqui um select, né, um tokens, a gente tem aqui todos os tokens. E o teador não, o pessoa que estar votando, não informa esse token aqui, não, ele informa só esse pequenininho aqui, né? Porque se a pessoa tá lembrando, a pessoa tá imprimindo no papel também, a gente fez para imprimir no papel e baixar no aplicativo quando faz a leitura do QR Code. Então, não tocando pra frente essa ideia. Então, eu vou estar passando aqui no voto. Ai, fechei não. Ai, fechei sem querer aqui. Não tem problema. Vamos pegar aqui o login do João Maria aqui. Alt barra login. Deixa eu só pegar o dele aqui de novo, que já me perdi aqui. Que é o Mário, esse é forte, que ele é um usuário, então ele consegue estar realizando o voto. Então, vou dar um post na rota Volt. Vamos passar aqui a autorização dele. Vou baixar que não tem o hash, aqui eu tenho que passar os nossos votos. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse JSON aqui. Para facilitar, vamos estar copiando esse token. É aleatório aqui, não tem nada a ver. Se eu passar assim na máquina de validação que eu não tenho o voto, né? Vou passar aqui o 10 aqui, que é o que a gente passou na nossa criação. Né? Então, vou passar 10, não tem vírgula, né? Tá no sente. E ele vai gerar um voto para nós aqui. Então, se não select from votos, a gente já tem os votos aqui. Veja que esse token aqui, a gente vai ter usado aqui. Então, se eu for dar um update aqui agora, ele vai estar registrando como usado. Então, ele registrou aqui como usado, aí eu não consigo estar utilizando novamente esse voto, porque ele já caiu, vai cair na nossa validação aqui, se o voto é válido ou não. Vai cair nessa validação aqui dentro. Então, a gente já tem aqui essas questões aqui também. Tem o select lá do nosso
nosso usuário que não retorna a senha. Então, o projetinho que ele foi legal de fazer, tá? Achei interessante os pontos que foi abordado aqui. Sinceramente, não tinha mexido com o Nest, que é a primeira vez que eu tô mexendo a fundo nele aqui. Achei ele meio parecido com o Rails, só que o Rails ele é mais. Tem muita coisa legal no Rails, só que a gente consegue desenvolver muito e se perder muito, né? Aqui ele é mais centradinho e mais alinhadinho, tipo de Jim cara Classic. Tem alguns pontos que eu acho que eu não curti, principalmente a parte de teste aqui do Laravel, eu achei muito mais fácil de fazer, a gente consegue estar testando a emoção direto no banco ou não. Aqui tem que fazer um jest lá no, no Nest, não é uma coisa muito legal de fazer, apesar de ter alguns métodos aqui que eu achei legal, né, que são o que? Super teste, né, que ele manda fazer a instalação aqui, ele explica a documentação deles aqui, é bem simples e fácil de entender. Vi que também tem uma coisa que tem graphs neles aqui, que eu queria entender um pouco mais aqui. Nest.js graph, esqueci o nome, nossa, aqui. Esse aqui, ó. Que é tipo uma outra forma de buscar dados aqui. Imagino que isso aqui para aplicações grandes deve ser um negócio interessante, porque eu vi que ele faz tipo um join no REST, digamos assim. Achei interessante, não sei no que eu usaria isso aqui, principalmente nos três projetos que eu cuido aqui sozinho, particular aqui, não vejo utilidade daí. São coisas pequenas, então não vejo necessidade de colocar esse tanque de guerra aqui, ó. Mas eu achei interessante ver uns vídeos aqui, os caras comentando aqui sobre teste de carga, eu achei super legal. Mas é isso. Sinceramente eu gostei da proposta da matéria. De você, tipo, desenvolver algumas coisas aqui. Eu tentei fazer uma aplicação que eu tinha coragem de fazer um aplicativo, mas a pessoa acabou desistindo. Fiquei com a aplicação, com a matéria pra fazer, então, útil, agradável aqui. Mas no mais seria isso. Eu vou fazer um commit que agora eu vou passar no envio lá do Moodle, o hash do commit também, né? Fechou?